Desde que perdeu o pai e a última casa onde podia dormir sem ser humilhada, Teresa passou a andar de mala na mão e olhos baixos. Naquela época, no fim do século XIX, uma mulher sozinha não era só mal vista. Era terreno fácil para promessa vazia, mão pesada e segredos enterrados. Foi assim que ela aceitou trabalho numa fazenda distante, onde diziam que uma noiva desaparecera na véspera do casamento. O quarto da moça continuava lá, intacto, como se alguém ainda esperasse que ela voltasse para se vestir. À noite, alguns juravam ver um véu branco na janela do andar de cima. E certa vez uma carta surgiu ali dentro. Uma carta que ninguém admitia ter escrito. Você consegue imaginar o que é entrar num lugar para ganhar o pão e descobrir que o salário pode ser a sua própria vida? Parece mentira, não é? Mas essa história aconteceu de verdade na Fazenda Morro Alto, no interior de Minas Gerais, em pleno ano de 1879. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like. Porque o que Teresa descobriu naquele quarto de noiva trancado há anos vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde o dossiê do tempo está chegando. A estrada até a fazenda Morro Alto era mais um corte de terra do que um caminho. Vermelha, irregular, cheia de pedras e buracos que faziam a mala de Teresa balançar na mão. Ela caminhava devagar, o vestido surrado colado às pernas, o sol começando a descer, alongando as sombras das árvores retorcidas. Lá em cima, num pequeno planalto, o casarão apareceu. Grande, comprido, com um telhado escuro e janelas altas, quase todas fechadas. Teresa parou um instante. Respirou fundo. Ali era seu último recurso. A vila mais próxima ficava longe. Na cidade, já tinham deixado claro que uma mulher sem marido e sem dote não valia o trabalho de um prato de comida. Na carta que recebera, o recado fora direto. Procura-se moça séria para ajudar uma senhora enferma. Serviço de leitura, companhia e pequenos cuidados. Comer e morar. Fazenda Morro Alto. Procurar o administrador, Raimundo. Teresa guardara aquela carta como quem agarra uma tábua em enchente. Agora, ali diante do portão de madeira, hesitou. O vento que vinha do mato trouxe um cheiro estranho. Não era só cheiro de terra úmida. Era um perfume adocicado, floral. Fortíssimo. Fora de lugar. Cheiro de flor de laranjeira. Cheiro de noiva. Ela engoliu em seco. Empurrou o portão. O rangido ecoou pelo terreiro vazio. Algumas galinhas ciscavam longe. 2 cavalos magros ergueram a cabeça desconfiados. Teresa se aproximou da porta da frente. Bateu. O som se espalhou pelo interior da casa. Nenhuma resposta. Bateu de novo, mais forte. Quando já pensava em recuar, a porta se abriu com um estalo, sem que ninguém a tocasse. O corredor escuro se mostrou. O cheiro de perfume ficou ainda mais forte. Teresa deu um passo atrás, assustada. Entre. A voz veio do fundo. Grossa. Arrastada. Um homem apareceu na penumbra. Alto. O rosto queimado de sol. Os olhos difíceis de ler. Usava camisa de algodão grossa, colete escuro e botas com poeira do campo. É a moça da carta? Perguntou sem oferecer a mão. Sou Teresa. Vim pelo serviço com a senhora enferma. Ele a analisou dos pés à cabeça. Demorou mais do que o necessário. Eu sou Raimundo, administrador daqui. A dona Amália tá lá dentro, mas tá fraca. Não gosta de visita. Ele abriu a porta de vez. Fez um gesto seco para que ela entrasse. O interior da casa era mais frio do que o lado de fora. As janelas altas deixavam entrar pouca luz. Poeira suspensa no ar. Quadros antigos nas paredes. Retratos de gente séria, vestidos de festa, encarando quem passava. No fim do corredor, uma escada de madeira subia para o andar de cima. Ao lado dela, uma porta fechada. Tão fechada que parecia ter esquecido o que era ser aberta. Teresa sentiu os olhos serem puxados para lá. Raimundo percebeu. Sem olhar para ela, comentou. O andar de cima a senhora não precisa conhecer. O serviço da senhora é cá embaixo, com a dona Amália.
O tom não era conselho, era ordem. Teresa apenas assentiu. Raimundo a conduziu até uma sala lateral. Cortinas pesadas, cheiro de remédio e luto. Na cama encostada à parede, uma mulher magra, cabelos muito brancos presos num coque mal feito. Os olhos fundos, como se não dormisse há anos. Dona Amália, Raimundo chamou mais suave. Chegou a moça que a senhora pediu. Os olhos da velha se moveram devagar até encontrar Teresa. Quantos anos? Perguntou sem cumprimentar. 23. Aparente? Não. Vim da vila de Santa Rita. Trabalhei na casa paroquial. Li cartas para as pessoas, até o padre morrer. A velha sustentou o olhar por um instante. Depois deixou escapar um suspiro curto. Pelo menos sabe ler. Já é mais do que metade desses daqui. A voz era áspera, mas havia uma tristeza pesada ali. Vai me ler umas cartas velhas, fazer companhia. À noite vê se reza alguma coisa. É só o que preciso. Teresa assentiu. A senhora vai ficar nesse quarto pequeno nos fundos, Raimundo completou. Come com a gente na cozinha. Mas ele fez uma pausa. Os olhos se estreitaram. Tem regra? Que regra? Ele apontou com o queixo para o teto, na direção do andar de cima. A senhora não sobe, nem de dia, nem de noite. Não tem nada lá que lhe diga respeito. Teresa sentiu o estômago apertar. Por quê? Raimundo deu um meio sorriso sem humor. Porque tem porta que se abrir não fecha mais. E tem assunto que se mexer fede. Virou-se, encerrando a conversa. Mas enquanto ele se afastava, a velha Amália murmurou quase para si mesma. Lá em cima é o quarto dela. Teresa pensou ter ouvido errado. De quem, dona Amália? Os olhos da velha ficaram úmidos. Por um segundo a dureza se quebrou. Da noiva, da minha nora. Aqui me deixou esperando na igreja. A voz falhou. Melhor a gente não falar nisso. Raimundo cortou seco. Já passou. Teresa se calou. Mas aquela frase ficou latejando dentro dela. O quarto da noiva, lá em cima, trancado. A tarde caiu devagar. Teresa conheceu a cozinha. A velha cozinheira Joana. Um rapazinho que ajudava no curral. Morava pouca gente ali para uma fazenda daquele tamanho. Diziam que, depois da morte do coronel Estevão, muita coisa desandara. Gente fora mandada embora. Terreno vendido. Agora, quem segurava o resto era Dona Amália, presa à cama, e Raimundo, circulando pela casa como se fosse o verdadeiro dono. Quando a noite caiu de vez, o vento começou a bater nas janelas. Um daqueles ventos do interior que uivam pelas frestas. Teresa ajudou Joana a lavar a louça. Depois, recolheu-se ao pequeno quarto nos fundos. Era simples. Uma cama estreita, uma mesa, uma cadeira, uma janela pequena que dava para o terreiro escuro. Ela se sentou na cama. O cansaço bateu de uma vez. Mas quando fechou os olhos, a imagem que lhe veio não foi a estrada. Foi a porta do andar de cima. Fechada. Teimosa! Quarto da noiva. A frase da velha Amália latejou de novo. Teresa se deitou. Puxou o cobertor gasto até o queixo. O silêncio era grande. Grande demais. Até que um som cortou a quietude. Passos. Lá em cima. Lentos. Contados. Teresa prendeu a respiração. Poderia ser Raimundo. Mas mais cedo ele dissera que o andar de cima ficava fechado. Os passos foram de uma ponta a outra. Pararam. O vento uivou mais forte. Um cheiro adocicado entrou pela fresta da porta. Não vinha da cozinha. Não vinha de nenhum lugar que ela conhecesse naquela casa. Era o mesmo cheiro que sentira no terreiro. Flor de laranjeira. Teresa levantou-se devagar. Os pés descalços no chão frio. Abriu a porta do quarto com cuidado. O corredor estava às escuras. Só uma vela distante, perto da sala, fazia um ponto de luz. Mas vindo do outro lado da casa, da escada, ela ainda ouvia um arrastar de tecido, como se alguém puxasse um vestido pesado sobre o chão de madeira. Teresa engoliu o medo, deu alguns passos. Quando chegou à sala, viu que o crucifixo na parede tinha uma vela acesa aos pés. A chama tremia, projetando sombras tortas. A escada para o andar de cima começava ali. Subia curva até desaparecer na escuridão. Na penumbra, Teresa viu a porta do fundo do corredor superior, uma só, com um pedaço de luz amarelada por baixo. E na fresta, algo branco, como um tecido fino. Um véu.
A luz piscou. O pano pareceu se mover sozinho. Teresa sentiu o coração disparar. Ah, tem alguém aí? Ela arriscou, a voz rouca de medo. Nenhuma resposta. Só o vento e aquele cheiro forte de perfume. De repente, a luz por baixo da porta se apagou. O pano branco sumiu da fresta. Um estalo seco ecoou pela casa, como se uma fechadura tivesse sido girada com força. Teresa recuou, o corpo inteiro arrepiado. Sentiu pela primeira vez que não estava só naquela fazenda e que quem quer que estivesse lá em cima não gostava de ser incomodado. Ela voltou para o quarto quase correndo. Trancou a porta. Ficou sentada na cama, abraçada às próprias pernas, até o dia começar a clarear pela fresta da janela. Na manhã seguinte, Raimundo entrou na cozinha como se nada tivesse acontecido. "Dormiu bem?" perguntou, sem realmente querer saber. Teresa encarou o rosto dele. As olheiras, o semblante duro. Ouvi passos, ela arriscou, lá em cima, de noite. Raimundo parou de cortar o pão. Olhou devagar na direção dela. "Aqui ninguém sobe depois que escurece", respondeu. "Deve ter sido o vento na madeira. Casa velha faz barulho." Ele continuou o que fazia, mas quando virou de costas, Teresa viu algo pendurado no cinto dele. Um molho de chaves, pesadas, antigas. E uma delas, gasta na ponta, parecia ter o tamanho exato da fechadura daquela porta no fim do corredor do andar de cima. Ou seja, se ninguém subia lá de noite, não era por falta de quem pudesse. Naquela casa, alguém estava mentindo. E aquilo era só o começo. O dia correu num misto de rotina e tensão. Teresa passou a manhã lendo em voz alta para Dona Amália. Cartas antigas, papéis amarelados, bilhetes onde o falecido coronel Estevão falava de negócios, safras, cobranças. Às vezes, no meio da leitura, a velha fechava os olhos e parecia ir embora para longe. Em certo momento, Teresa perguntou com cuidado: "A senhora não tem cartas da família? Da época em que a fazenda estava cheia?" Dona Amália ficou um tempo em silêncio. "Lá tinha", respondeu por fim, "mas muita coisa se queimou. Muita coisa se perdeu. O que Deus quis que ficasse, ficou." Ela virou o rosto para a janela. Assunto encerrado. Na cozinha, mais tarde, Teresa puxou conversa com Joana. A cozinheira era uma mulher de meia idade, rosto marcado, mãos calejadas, mas olhos vivos demais para quem fingia não ver nada. "Joana, é verdade que tinha uma noiva aqui?" Teresa perguntou em voz baixa. Joana fez o sinal da cruz. "Quem lhe disse isso?" "A Dona Amália deixou escapar." A cozinheira suspirou. "O povo da vila fala demais. Mas uma coisa é certa. A moça existiu. Chamava-se Laura. Veio de família de posses. Ia casar com o Dr. Arthur, filho mais velho do coronel." "E o que aconteceu?" Joana olhou em volta. Certificou-se de que Raimundo não estava por perto. "A moça sumiu, na véspera do casamento." "Sumiu como?" "Dizem que fugiu", Joana sussurrou. "Deixou bilhete, dizendo que não queria essa vida, que ia embora com outro homem." Teresa sentiu um arrepio. "E o bilhete? Ninguém mais viu?" O coronel rasgou. Dona Amália entrou em cama de desgosto. O Dr. Arthur foi embora para a cidade cuidar dos negócios. E quem ficou aqui cuidando de tudo foi Raimundo. Ela cruzou os braços, defensiva. "A senhora é moça nova, não custa eu avisar. Não mexa com o que é do passado. Essa história só traz coisa ruim." Teresa não respondeu, mas aquela versão lhe pareceu arrumada demais. Noiva rica, casamento que resolveria a vida de muita gente. E, de repente, um bilhete misterioso, rasgado, queimado, esquecido, e um administrador que, de empregado, virou o homem mais importante da casa. À tarde, Raimundo apareceu na porta do quarto de Teresa. "Hoje a Dona Amália vai dormir cedo. A reza a senhora faz amanhã. Aproveita e ajuda a Joana a varrer o andar de cima." Teresa congelou. "O andar de cima?" "É", ele respondeu seco. "Vou abrir as portas. Mas tem uma que continua fechada. Não precisa nem chegar perto." Ele balançou o molho de chaves. O metal tilintou alto. Teresa sentiu aquela oportunidade como quem sente cheiro de chuva em terra seca. Medo e curiosidade misturados. Subiram juntos. O corredor do andar de cima parecia mais estreito de dia, mas a luz que entrava pelas janelas
não tirava a sensação de peso. Raimundo foi destrancando portas. Um quarto vazio. Outro com móveis cobertos por lençóis. Um terceiro desocupado, cheio de poeira. No fim do corredor, a porta, diferente das outras. Madeira melhor. Fechadura mais trabalhada. Raimundo parou diante dela. Olhou de lado para Teresa. Aqui a senhora não entra, disse. É promessa. Promessa de quem? Da dona Amália. Ele passou a chave sem girar. Apenas tocou o metal no ferro, como se confirmasse que ainda era o mesmo. Varra o resto. Não demora. Desceu, deixando-a ali. Teresa respirou fundo. Varreu um quarto. Varreu outro. Mas a cada movimento de vassoura, os olhos voltavam para a porta proibida. Promessa. A palavra martelava na cabeça. Numa das idas ao corredor, percebeu algo estranho. Por baixo da porta, no canto, havia um fiapo de tecido branco. Muito fino. Ela se agachou, puxou bem devagar. Era um pedaço minúsculo de renda, como a que se usa em vestido de noiva. O coração de Teresa disparou. Ela guardou o fiapo na palma da mão. O mundo pareceu encolher até caber naquele corredor estreito. Se aproximou da porta. Encostou o ouvido na madeira. Silêncio, mas o mesmo cheiro doce. Flor de laranjeira. Mais forte ali do que em qualquer outro lugar da casa. Sem pensar muito, Teresa encostou a mão na maçaneta. Girou. Esperava resistência. O metal duro de uma fechadura trancada há anos. Mas a maçaneta cedeu, como se alguém a tivesse deixado apenas encostada. O clique ecoou como um tiro na cabeça dela. Teresa recuou um passo. Ficou parada ali. Se recuasse, poderia fingir que nada sabia, que nada vira. Se entrasse, talvez cruzasse uma linha da qual não poderia voltar. Mas a curiosidade e aquela sensação de que alguma coisa naquele lugar estava profundamente errada foram mais fortes. Teresa empurrou a porta. Devagar. O quarto era grande. A luz entrava filtrada pelas cortinas claras, criando um ar de manhã que nunca terminava. Tudo ali parecia parado no tempo. A cama arrumada, com colcha de renda. Um par de sapatos brancos ao lado. Uma penteadeira com espelho oval, brilhando mais do que qualquer outro da casa. Num canto, pendurado num cabide, o vestido. Branco, comprido, um pouco amarelado, mas ainda imponente. Teresa prendeu o fôlego. Chegou mais perto. Passou a mão pelo tecido. Era como tocar um fantasma. Sobre a penteadeira, frascos de vidro. Um deles destampado. Ela levou o frasco ao nariz. Flor de laranjeira. O cheiro era tão forte que parecia ter sido colocado ali naquele mesmo dia. Mas aquela noiva, seja lá o que tivesse acontecido com ela, sumira há anos. Teresa apoiou as mãos na penteadeira para se firmar. Foi então que notou, na parte de trás do espelho, entre a moldura e a madeira, algo estava enfiado. Um papel, dobrado em 4, com o coração acelerado. Ela o puxou com cuidado. As bordas estavam amareladas, mas não tanto quanto os papéis que lia para Dona Amália. Abriu. Era uma carta. A letra era inclinada, feminina, bonita. Maria Clara, minha irmã, se esta carta lhe chegar às mãos, é porque alguma coisa deu errado. Eu devia estar feliz. A casa cheia de gente. A igreja enfeitada. Mas há dias meu peito não conhece alegria. Não amo o homem que vou desposar. E ele sabe. Tenho visto um lado dele que ninguém aqui conhece. Quando não me olham, ele aperta meu braço forte demais. Ele sussurra coisas que me envergonho de repetir. Disse que, se eu voltar atrás, acaba comigo. Que a honra dele vale mais do que a minha vida. Pensei em fugir. Você sabe com quem? Mas se eu for, arrasto comigo uma culpa que não é só minha. Há segredos nessa casa. Coisas que ouvi Raimundo dizer ao coronel. Coisas sobre dinheiro, dívidas. Sobre o que aconteceria se esse casamento não se consumar. Se eu desaparecer, não acredite se disserem que fugi. Procure por... A frase terminava ali. O papel estava rasgado, como se alguém tivesse arrancado o resto. Teresa sentiu as mãos tremerem. Aquela carta dizia o oposto da história que a cozinha repetia. Laura, a noiva, não queria fugir. Ela temia o noivo, temia o coronel, temia Raimundo. E alguém não quis deixar escrito o lugar onde deveriam procurar seu corpo.
Um arrepio cortou a nuca de Teresa. Ela ouviu um som no corredor. Passos lentos. A maçaneta da porta do quarto se moveu um pouco. Teresa fechou a carta num impulso. Olhou em volta desesperada. Não tinha onde correr. A cama, a penteadeira, o cabide com o vestido. Escondeu-se atrás de um biombo de madeira. Num canto, prendeu a respiração. A porta se abriu. O cheiro de suor e cavalo entrou junto com o de perfume. Raimundo! Ele deu alguns passos. O assoalho gemeu. Teresa viu apenas um pedaço da bota dele, pelas frestas do biombo. Ele caminhou até a penteadeira. Pegou o frasco de perfume. Jogou algumas gotas no ar. Sempre a mesma coisa, murmurou baixo demais para alguém que não estivesse prestando atenção. Anos e anos, e ainda tem gente que insiste em abrir porta que não deve. Ele arrumou a cortina. Passou a mão pelo vestido. Teresa sentia o próprio coração quase saltar pela boca. Se ele desse mais 2 passos, a encontraria ali. Por fim, Raimundo suspirou. Pelo menos o cheiro continua o mesmo. Assim ninguém esquece. Guardou o frasco. Fechou a janela. Quando saiu do quarto, puxou a porta com força. O clique da fechadura cortou o ar. Teresa esperou. Contou até 50. Só então ousou se mexer. Saiu do esconderijo. A carta ainda apertada na mão. Agora tinha certeza de uma coisa. O quarto da noiva não estava abandonado. Alguém entrava ali com frequência. Alguém que precisava que o vestido continuasse pendurado, que o cheiro continuasse forte, e que a lembrança da noiva nunca fosse embora. Mas não por saudade, por controle. Ela dobrou a carta com cuidado, escondeu-a dentro do corpete do vestido, junto ao peito. Naquela noite, Teresa tentou falar de novo com Dona Amália. A senhora sente falta dela? Perguntou sem citar nomes. Os olhos da velha se encheram d'água. Dela quem? Da noiva. Uma sombra atravessou o rosto da mulher. Aqui não tem noiva, ela murmurou virando o rosto. Só viúva e gente sem sorte. Teresa ainda arriscou. Dona Amália, a senhora sabia que ela tinha medo? A velha apertou os olhos. Medo de quê? Do casamento. Do noivo? A frase mal saiu. O rosto de Dona Amália se contorceu. Chega, eu não quero saber. Não quero ouvir. Ela levou a mão ao peito. Se Deus quis levar, levou. Se quis deixar ir, deixou. O resto não é problema meu. Teresa sentiu um nó na garganta. Percebeu que ali não encontraria resposta. Só negação. Naquela madrugada, o vento voltou a uivar. E pela segunda vez, Teresa ouviu passos no andar de cima. Só que agora, sabia que não era ilusão. Sabia que Raimundo tinha chave. Sabia que o perfume não era de espírito. Era de frasco aberto. Mas mesmo assim, quando o assoalho gemeu sobre sua cabeça, quando um som surdo ecoou, como se algo pesado fosse arrastado, ela sentiu o mesmo pavor de antes. O medo não vinha só do que não via, vinha do que já tinha visto. Na manhã seguinte, Raimundo a chamou no terreiro. Hoje vamos mexer no sótão, disse. Tem um baú velho lá em cima. Quero ver o que presta e o que vai pro fogo. A senhora ajuda? Subiram por uma escada lateral, que dava acesso a um cômodo acima do quarto da noiva. O sótão era abafado, cheiro de madeira e poeira. Teresa ajudava a arrastar caixas, mas a certa altura percebeu algo no piso. Num canto, 3 tábuas estavam marcadas, com pregos mais novos. Ela se aproximou, passou a mão pelas fendas. Um cheiro diferente subiu, forte, metálico. Não era só mofo. Enquanto Raimundo vasculhava uma arca do outro lado, Teresa enfiou a unha numa das fendas. Forçou. A tábua cedeu um pouco. Entre ela e a próxima, algo branco, enrolado. Ela puxou. Era um pedaço de tecido, grossura de um pano antigo. Ao desdobrar, viu renda e uma mancha escura. Na ponta, parecia sangue. Dentro do tecido, algo duro. Um envelope, fechado, sem destinatário escrito por fora. Teresa mal teve tempo de sentir o impacto. Uma sombra se moveu atrás dela. A porta do sótão bateu com força. E num segundo, o trinco girou por fora. Ela correu até a porta. Puxou. Nada. Trancada. Raimundo! Gritou. Abra! Nenhuma resposta. Só o barulho dos próprios punhos batendo na madeira.
A lamparina começou a falhar. A luz fraquejou. No escuro que crescia, com o envelope ainda fechado na mão e o pedaço de tecido manchado a seus pés, Teresa entendeu que alguém não queria apenas esconder o passado. Queria calar o presente. Queria calar ela. A lamparina apagou de vez. O sótão mergulhou numa escuridão espessa. Por alguns segundos, Teresa só conseguiu ouvir o próprio coração. Depois o silêncio. E o ranger distante de alguma coisa na casa. Ela respirou fundo. Forçou a porta mais uma vez. Nada. A madeira era grossa. A tranca antiga, mas firme. Se gritasse demais, poderia chamar ajuda. Mas também poderia chamar a atenção de quem a trancara ali. E naquele momento, ela tinha certeza de que não era um engano. Teresa tateou o chão até encontrar a lamparina. Ainda havia um restinho de óleo. Com dedos trêmulos, ela riscou um fósforo. A chama pequena lutou contra o escuro. Conseguiu acender o pavio. A luz era fraca, mas suficiente para iluminar o pedaço de tecido a seus pés e o envelope em sua mão. Ela decidiu. Se fosse morrer ali, não ia morrer sem saber. Abriu o envelope. Dentro, uma folha dobrada, papel mais grosso. A letra era diferente da carta da noiva, mais dura, masculina. Coronel Estevão, como combinado, fiz o que era preciso para que a honra de sua casa fosse preservada. A moça não vai mais causar problema, nem para o senhor, nem para o Dr. Arthur. Está guardada onde ninguém vai procurar. Usei cal como o senhor mandou, mas peço que se lembre do que conversamos. Serviço como esse não entra em folha de pagamento. E segredo assim não se guarda de graça. Quando as dívidas estiverem resolvidas com o casamento do doutor, espero que cumpra sua parte. Raimundo. Teresa sentiu o chão sumir sob seus pés. Não havia mais dúvida. Laura não fugira. Não deixara bilhete de paixão repentina. Laura fora morta. Pelo coronel. Pelo filho. Por Raimundo. Não sabiam em qual proporção. Mas ali estava a prova de que, pelo menos, um deles sujara as mãos. E o casamento do doutor nunca acontecera. As dívidas talvez não tivessem sido resolvidas, mas o segredo continuara ali, enterrado. E Raimundo, sem ter recebido o que cobrara, guardava o que sabia não por lealdade, mas por interesse. Um estalo fez Teresa levantar a cabeça. Não vinha da porta, vinha do chão. Perto das tábuas soltas, uma delas havia cedido um pouco mais. Ela se abaixou, empurrou com as duas mãos. Dessa vez, a madeira levantou. Um cheiro pesado subiu. Do fundo, mesmo com a cal, que deveria ter limpado o odor, anos de silêncio não tinham apagado tudo. Teresa afastou o rosto enjoada, mas na luz fraca da lamparina, viu, lá embaixo, num espaço estreito entre as vigas, restos de tecido branco, um pedaço de renda, uma fivela de metal e algo que, mesmo coberto por cal seca, mantinha o formato inconfundível, de ossos, uma parte de um braço, a curva de uma costela, o corpo de Laura, ou o que restara dele. Teresa teve vontade de gritar, mas o grito morreu na garganta. Era como se a própria casa segurasse seu som. Ela recuou, cambaleando. Foi aí que ouviu passos, no corredor, do lado de fora da porta. Acabou de ver. A voz de Raimundo veio abafada, mas clara. Teresa ficou imóvel. Eu sabia que não ia se aguentar. Ele continuou. Moça que sabe ler acha que pode entender tudo, mas tem coisa que não é para ser lida. É para ficar enterrada. E você me trancou aqui, Teresa conseguiu dizer com a voz falhando. Para ver se aprendia, ele respondeu. Mas parece que é teimosa. A maçaneta se mexeu. A tranca foi puxada. A porta se abriu. Raimundo entrou trazendo outra lamparina. A luz mais forte revelou o estado de Teresa. Pálida, os olhos marejados e o buraco aberto no piso. O cheiro. Ele parou. Por um segundo, o rosto endurecido vacilou. Não era susto pelo que via. Era medo de que outra pessoa pudesse ver também. Por que fez isso? Teresa perguntou, a voz agora firme de raiva. Porque matou ela. Ele deu um passo à frente. Não foi assim. A carta diz que você... Raimundo arrancou o papel da mão dela. Leu rápido. A carta é só papel, rosnou. O que aconteceu foi serviço de homem.
O coronel mandou. O doutor quis. Eu só fiz o que ninguém aqui teria coragem de fazer. Ele apontou para o buraco. Ela ia destruir tudo. Ia fugir com um peão, deixar o noivo com cara de tolo. O coronel falido. Os credores na porta. Os olhos dele se estreitaram. Aqui não tem lugar para quem escolhe sentimento em vez de dever. Teresa sentiu uma mistura de nojo e pena. E por isso vocês enterraram uma moça viva? Ela não estava mais viva quando desceu. Raimundo respondeu ríspido. O doutor não mediu a mão. Briga feia. Empurra. Cabeça bateu. Pronto. Ele deu de ombros, como quem fala de um animal que precisou ser sacrificado. E o coronel não ia entregar o filho para as autoridades, nem ver o nome da família na boca do povo. A honra vale mais do que uma noiva. Ele se aproximou mais. Agora o que importa é o que vai acontecer com a senhora. Porque lá embaixo tá só osso. E osso não fala. Teresa recuou até bater as costas na parede. Tem gente na fazenda hoje, ela lembrou desesperada. O escrivão da vila. Veio cobrar as dívidas. Se eu contar... Raimundo sorriu. Acha que vão acreditar numa forasteira? Uma viúva. Sem nome. Sem família. Contra a palavra de quem sempre cuidou dessa terra. Ele deixou a lamparina sobre uma caixa. Mais fácil acharem que enlouqueceu, que viu coisa demais. Ou que se perdeu. Tem tanto buraco nessa fazenda? Ele deu um passo, tentando segurar o braço dela. Teresa se esquivou. Correu para a porta. Raimundo foi atrás. Não empurra. A lamparina caiu. O fogo se espalhou um pouco pelo chão, mas logo morreu, sem combustível. O bastante, porém, para fazer Teresa tropeçar e despencar corredor abaixo, pelos degraus estreitos que levavam ao nível de baixo. Ela caiu de mau jeito. Sentiu o ombro queimar de dor. Raimundo veio atrás, xingando baixo. Não grita, ele rosnou. Não vai adiantar. Mas a queda tivera um efeito que ele não previra. No fundo da casa, lá embaixo, o escrivão que revisava livros de conta ouviu o baque. Chamou um dos homens que o acompanhavam. Ah, que barulho foi esse? Não sei, doutor. Vem lá de dentro. Eles se levantaram. Quando chegaram ao corredor, viram Raimundo arrastando Teresa pelo braço, atordoada, em direção a uma porta lateral. O que está acontecendo aqui? O escrivão perguntou, a voz firme. Raimundo congelou. Em um segundo, todo o controle que achava ter começou a escorrer pelos dedos. A moça tropeçou, ele tentou. A casa é velha. Estava mostrando o alçapão do paiol. Quase caiu lá dentro. Teresa levantou a cabeça, os olhos marejados, mas lúcidos. Ele matou a noiva, ela disse sem rodeios. Matou e enterrou lá em cima. Eu vi. Tem carta. Tem osso. O escrivão franziu a testa. E que noiva? A moça que dizem que fugiu. Teresa continuou. Laura, o senhor leia essa carta. Ela tateou o corpete. Tirou a primeira carta. A da noiva para a irmã. Raimundo tentou arrancar da mão dela. Mas o ajudante do escrivão foi mais rápido. Segurou o braço do administrador. Melhor o senhor não se mexer tanto, murmurou. O escrivão leu a carta. Depois Teresa o levou até o sótão. O buraco no piso, o cheiro, os restos. Foi chamando gente. Joana veio, a mão na boca, sufocando um choro. Os dois homens que acompanhavam o escrivão trouxeram paz. Careta no rosto, foram tirando a cal. Quanto mais removiam, mais claro ficava. Ali estava um corpo, ou o que restara dele. Vestígio de vestido branco. Um fio de cabelo preso numa fivela. E no dedo, ainda encaixado num osso fino, um anel simples. Santo Deus, alguém murmurou. Dona Amália foi trazida numa cadeira, quase arrastada. Quando viu, os olhos se arregalaram de um jeito estranho. Não era surpresa absoluta. Era o reconhecimento de algo que a mente tentara negar por anos. Eu sabia que ela não fugiu, soluçou. Mas o coronel dizia que era melhor assim, que Deus via, que o mundo não precisava saber. Ela olhou para Raimundo. Você disse que só ia dar um susto nela, que ia botar medo para ela não fugir com aquele outro. Raimundo riu sem humor. Pois é, o susto foi forte demais. O escrivão encarou o administrador. O senhor está preso, disse seco, pelo que confessa e pelo que as provas mostram. Raimundo ainda tentou resistir. E o doutor Arthur? E o falecido coronel? Vai prender morto também?
O escrivão ficou sério. O coronel responde diante de Deus. O Dr. Arthur vai responder diante da lei. Já vou mandar recado para a cidade. Ele fez um gesto. Os homens amarraram os punhos de Raimundo. Joana chorava baixinho. Teresa, parada perto do buraco, sentia o cheiro de cal e ossos, se misturando ao perfume que ainda impregnava o ar. Flor de laranjeira. Não era espírito. Não era assombração. Era só um frasco, aberto e reaberto por um homem, que precisava manter vivo o cenário do crime. O vestido pendurado, o quarto intacto, o cheiro forte. Tudo isso não era culto à morte. Era controle do medo dos vivos. Mais fácil dizer que a moça fugira do que admitir que a tinham jogado debaixo do assoalho. Mais fácil culpar o destino, o mistério do desaparecimento, do que colocar um homem de terno na frente de um juiz. Dias depois, um padre veio benzer o lugar onde os restos de Laura foram retirados. O corpo foi enterrado no pequeno cemitério da capela da fazenda. Dessa vez, o nome, Teresa ficou parada, olhando o caixão simples descer à terra. Não havia muitas pessoas, alguns trabalhadores. Joana, a velha Amália, pálida como um lençol, segurando um terço com tanta força que parecia tentar esmagar a própria culpa. Raimundo fora levado para a cidade no dia anterior. Alguns diziam que não chegaria vivo até o julgamento. Gente assim sabia demais. E quem sabe demais às vezes escorrega. No caminho até a cadeia, o Dr. Arthur, quando soube que tinham encontrado o corpo, não voltou. Mandou apenas um advogado. A honra, aquela mesma pela qual tanto disseram ter matado, não teve coragem de encarar uma cova com nome. Quando o padre terminou a reza, Teresa se aproximou do monte de terra recém-tocado. Desculpa, sussurrou quase inaudível. Demorou demais para alguém te escutar. No bolso do vestido, ela carregava uma cópia da carta. Antes que fosse entregue às autoridades, copiou cada palavra, como quem guarda um testemunho. No fim daquele mês, Teresa arrumou a mala outra vez. Dona Amália, mais magra, mais curvada, chamou-a ao quarto. Vai embora? Perguntou. Vou. Já tem gente bastante aqui para cuidar da senhora. E essa casa precisa ficar só com quem tem coisa para acertar com ela. A velha baixou os olhos. Não sou inocente, murmurou. Eu preferia acreditar que ela tinha fugido. Era mais fácil. Teresa assentiu. Às vezes, o que a gente chama de assombração é só culpa que a gente não quer nomear. Saiu da fazenda sem olhar para trás. No caminho de terra vermelha, o vento bateu forte. Mas dessa vez, não trouxe cheiro de perfume nenhum. Só de mato e de liberdade. Teresa sabia que onde quer que fosse depois, não teria medo de escuro, nem de casa antiga. O que realmente assustava não eram passos no assoalho, nem véus na janela. Era o que homens vivos eram capazes de fazer quando começavam a chamar crime de honra, covardia de destino e assassinato de mistério. O verdadeiro monstro, ela aprendera de perto. Não mora em quarto trancado. Mora em gente que resolve que a vida do outro vale menos do que o próprio nome. Anos depois, a história da noiva desaparecida da fazenda Morro Alto parou de ser contada como lenda de assombração. Os mais velhos ainda falavam do quarto trancado, dos passos à noite, do perfume de flor de laranjeira. Mas agora, sabiam que nada daquilo vinha de outro mundo. O perfume era frasco aberto por mão de homem. Os passos eram do administrador rondando o próprio crime. As portas que batiam eram fechadas por quem queria manter silêncio. O processo contra Raimundo correu na cidade. Ele confessou parte do que fez, tentando arrastar para o buraco a memória de quem já tinha morrido. O Dr. Arthur nunca foi preso. Era homem de estudo, influente, amigo de gente importante. Oficialmente, o caso acabou como excesso em discussão familiar, com o peso maior jogado nas costas do administrador. Mas na vila, ninguém mais o chamava de doutor respeitado. Para eles, ele era só o noivo que matou a própria noiva e deixou o outro enterrar. A carta encontrada no quarto, copiada e anexada ao processo, virou prova de que Laura não escolhera desaparecer. Ela tinha gritado no papel. Só faltava alguém que soubesse ler e tivesse coragem de escutar. Teresa seguiu a vida.
Trabalhou em outras casas. Leu outras cartas. Mas vez ou outra, quando o vento batia em alguma janela antiga e alguém dizia ter ouvido passos onde não devia ter ninguém, ela lembrava da fazenda Morro Alto e repetia: calma, fantasma não assalta, não sufoca, não cava cova. Quem faz isso é gente. Porque no fim, como sempre no dossiê do tempo, o que parecia maldição, assombração, castigo de outro mundo, era só o rastro de um crime humano. A carta encontrada no quarto da noiva desaparecida não era obra do além. Era apenas a prova de que, por trás de toda história de terror, sempre há alguém de carne e osso que decidiu fazer do próprio segredo o túmulo de outra pessoa.